As crianças podem sair agora. Aqui por este lado aqui, façam uma filinha aqui devagar. Irmãos, vamos caminhar um pouco. Mas hoje na exposição do livro de Gênesis. É um livro que tem se mostrado muito rico nas suas lições, no seu valor teológico. E nós temos aprendido bastante com este livro. Temos extraído aplicações importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E hoje nós chegamos nesse trecho, é um novo parágrafo do livro. E nós vamos estudá-lo hoje, se Deus quiser. Hoje nós vamos tratar desse trecho todo, dos versículos 4 até o versículo 9, porque é um trechinho, é um parágrafo que não apresenta grandes complexidades. Então é possível que nós consigamos cobrir no nosso comentário ou nos nossos comentários todo esse parágrafo que está aqui diante de nós. Eu quero dividir esse trecho em duas partes. Os irmãos podem me acompanhar, melhor observando essas divisões. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é dos versículos 4 até o versículo 6. Do versículo 4 até o versículo 6, nós colocamos um nome aqui e o nome é o seguinte nessa porção. O título que nós colocamos nesse trecho dos versículos 4 a 6 é o seguinte: o homem de fé obedece quando ouve a ordem de Deus. Note que é mais do que um título. É uma afirmação. É uma tese, é uma proposição. Isto aqui. O homem de Deus obedece quando o homem de fé obedece quando ouve a ordem de Deus. Como eu sei que alguém é uma pessoa de fé? É uma pessoa que é portadora da fé verdadeira? Ela obedece quando ouve a ordem de Deus. Esse é um dos sinais da verdadeira fé. O homem que tem uma fé falsa, uma fé só de boca, uma fé apenas professa, uma fé morta, esse homem não obedece quando ouve a ordem de Deus. Nós veremos isso nos versículos 4 a 6 e nos versículos 7 a 9, nós veremos uma outra proposição, uma outra tese. E essa segunda tese é a seguinte, com base nos versículos 7 a 9. O homem de fé adora. Adora quando ouve a promessa de Deus. Nós veremos aqui nos versículos 7 a 9 algumas expressões de adoração por parte de Abrão. O homem de fé adora quando ouve a promessa de Deus e veremos de que consiste o que está envolvido nessa adoração sobre a qual acabamos de falar. Agora, então os irmãos vão me acompanhar. Enquanto nós caminhamos realçando essas duas proposições, os irmãos vão aí me acompanhar na medida em que eu for fazendo a leitura dos versículos e comentando os versículos, realçando essas duas proposições. Então observe a primeira proposição. O homem de fé obedece quando ouve a ordem de Deus. É assim, o homem de fé. E os irmãos devem observar isso. Já logo no versículo 4, já logo no comecinho os irmãos se deparam com essa realidade. O texto diz assim, então você encontra aqui a expressão da obediência de Abrão. Existe uma construção aqui que está presente, que aparece no livro de Gênesis em capítulos anteriores, uma expressão semelhante apontando a mesma ideia aplicada à vida de Noé, por exemplo. O capítulo 6, você voltando pouquinho as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 6 e você vê uma construção semelhante no versículo 22. Veja, diz assim, Gênesis 6, 22. E aí conclui. Então existe um precedente de fé que expressou a sua fé naquilo que Deus disse através da obediência. E esse precedente de fé, olhando aqui a cronologia do livro, esse precedente de fé é o próprio Noé. Como Noé manifestou ou expressou a sua fé, ele obedeceu, ele fez tudo o que Deus lhe ordenara. Por isso que ele aparelhou uma arca, como diz o Novo Testamento. Porque ele estava agindo pela fé, Deus mandou ele fazer isso. E ele crendo que aquilo que Deus estava dizendo que iria fazer era verdade, movido por sua fé. Então ele obedeceu. Nós então caminhamos, chegamos. Então no texto que está diante de nós. E nós encontramos nesse versículo 4 uma espécie de eco. Essa construção, quando diz como lhe ordenar o Senhor, ela não é construída dessa forma por acaso. Ela quer fazer com que nós percebamos a existência de um liame no procedimento num liame que mostra que há uma igualdade, que iguala ao procedimento dos homens de fé. Noé creu e fez tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara. Agora nós temos aqui Abrão. Abrão creu e fez conforme Deus lhe ordenara. E quando nós seguimos no Pentateuco, nós chegamos no livro do Êxodo, é interessante observar isso. Nós encontramos então aqui no capítulo 40 do Êxodo, veja aí. Na sua Bíblia, abra sua Bíblia e veja, no capítulo 40 de Êxodo, nós encontramos no versículo 16 de Êxodo 40, nós encontramos, mais uma vez uma expressão que ecoa esses dois versículos que
Nós lemos em Gênesis, um falando sobre Noé e o outro falando sobre Abrão. Agora nós encontramos um versículo semelhante falando sobre Moisés, um homem também de fé. E o texto diz, e tudo fez Moisés, Êxodo 40,16, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Então nós temos aqui nessas 3 passagens, nós temos aqui um trio de versículos que mostra um padrão. E que padrão é esse? É o padrão do homem de fé. O homem de fé tem uma marca. Ele obedece. Mas quando nós olhamos a sequência do texto que está diante de nós, nós observamos aí o versículo 4, o comecinho dele. Mas quando nós observamos a sequência da narrativa, nós percebemos que essa fé, em alguma medida, ela é posta à prova. Essa fé, ela não é uma fé livre de obstáculos. O homem de fé, ele tem que lutar contra circunstâncias incertas, noções que podem destruir a sua fé e, consequentemente, destruindo a sua fé, destruir também a sua obediência. Então vejam, se os irmãos observarem, verão aí no versículo 4 o seguinte: Ló foi com ele. Os irmãos já conhecem esse personagem, depois ele vai aparecer na narrativa aí, de uma forma bastante dramática. Mais pra frente, mas o texto diz, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Mas notem, isso representa um obstáculo. Por quê? Porque Deus havia prometido que faria de Abrão uma grande nação. Foi por isso que ele saiu da sua terra. Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação. Vá para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de você uma grande nação. E ele sai da sua terra tendo 75 anos de idade. E ele não tinha filhos. E mesmo assim, mesmo diante de uma circunstância avessa ao cumprimento da promessa, ele obedeceu. E por que ele obedeceu? Porque ele creu que não representaria um impedimento para que Deus cumprisse aquilo que ele disse. Ele fala então, eu vou obedecer, mesmo olhando para a minha condição, e não vendo como a promessa de Deus pode se cumprir. Eu não sei como a palavra de Deus pode se cumprir, eu não sei como pode. E ele está me dando uma ordem para que eu realize, para que eu cumpra essa ordem, apesar dessa circunstância avessa. E eu creio que essa circunstância não será um impedimento e eu vou obedecer. Mesmo sem entender, eu vou obedecer. Esse fator é importante para que nós compreendamos a obediência cristã. A obediência cristã é uma obediência que não é baseada na razão. Ela não é baseada no raciocínio lógico. Ela é baseada unicamente na fé. Eu obedeço sem entender. Muitas vezes nós nos vemos diante de ordens do Senhor e dizemos, mas isso é demais, isso não faz sentido. Essa ordem não faz sentido. Por que eu devo me submeter a isso? Porque eu devo sacrificar certas coisas, obedecendo aí à vontade de Deus e obedecendo aquilo que a Bíblia estabelece? Por que eu devo fazer isso? Eu não estou vendo propósito nisso. Eu estou perdendo com isso. Eu estou sofrendo prejuízos, perdas por causa disso. E não estou vendo sentido em obedecer essas coisas. Por que eu devo permanecer nesse casamento? Eu não vejo sentido nisso. Por que eu devo ser submissa ao meu marido? Eu não vejo sentido nisso. Porque eu devo obedecer os meus pais, considerando o modo como eles são. Eu não vejo sentido nisso. Porque eu devo amar esta mulher, esta esposa? Eu não vejo sentido nisso, considerando quem é e como é essa mulher. Porque eu devo me congregar com os meus irmãos? Eu não vejo sentido nisso. Eu poderia fazer outras coisas muito mais proveitosas. Por quê? Eu tenho que estar ali com os meus irmãos reunidos ali e ele ordena que eu faça isso? Eu não consigo compreender certos comandos e eu gostaria de fazer uma releitura da Escritura e reinterpretar esses comandos todos para que eles fizessem algum sentido na minha cabeça e eu conseguisse então encontrar a razão, o propósito, uma base lógica para eles e então de posse dessa base lógica mental, racional, eu então sim obedecer. Ou diante da reinterpretação, obedecer de outro jeito, que é uma forma sutil de dizer desobedecer. Mas a obediência a Cristo não é assim. Quando nós vemos Abrão diante da ordem, ele não olha as circunstâncias e nem procura a lógica da ordem. Ele simplesmente parte da sua terra em Harã como lhe ordenara o Senhor. Na sequência, os irmãos encontram outro impedimento. O texto diz, no versículo 6, no finalzinho, diz assim, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O que é isso? É um outro impedimento. Pera lá, o Senhor está mandando eu ir para uma terra, existe aí a sugestão da dádiva desta terra.
Para mim, porque o Senhor está dizendo, vá para esta terra porque eu farei de você uma grande nação. A promessa da terra ainda não tinha sido expressa de modo muito claro, mas estava implícita nisso. Vá para esta terra porque eu farei de você uma grande nação. Está implícito nisso que eu receberei essa terra que é a terra onde essa nação vai prosperar, onde essa nação vai crescer, onde essa nação vai aflorar. E de fato, no versículo 7, Deus diz abertamente, eu vou dar essa terra para você. Ele vai então para essa terra com a promessa da nação e sabe, naquele tempo, os cananeus habitavam a terra. Ele então está diante de dois obstáculos para sua obediência. Dois obstáculos que tiram a racionalidade da obediência. O avançado da sua idade, ele, sem filhos, sua esposa idosa e estéril e a terra possuída por um povo hostil. E ele chegando ali já velho, com sua esposa já velha, movido pela fé de que ele conquistaria aquela terra. E ali uma grande nação afloraria, como resultado do nascimento dos seus filhos. Que sentido faz isso? Se você encontrasse Abraão peregrinando pela Palestina e conversasse com ele e dissesse, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque toda essa terra será dada a mim e aos meus descendentes. Que descendentes? Eu não tenho nenhum ainda, mas Deus mandou e eu saí da minha terra e eu vim para cá. Cadê o seu exército para conquistar a terra? Não, nós não temos. Eu sou um homem muito bem de vida, mas eu ainda não tenho nenhum exército e também não tenho filhos, mas a gente está começando agora. Eu tenho 75 anos, a minha esposa, ela talvez tenha filhos, se bem que ela é estéril. Qual é a racionalidade? O sentido disso tudo? O mundo olha para o homem desse e diz, essa obediência é a obediência de um louco. Essa obediência é a obediência de um homem estúpido. Abandona Harã, sai da sua terra e vem para cá, já idoso numa terra hostil, de povos hostis, e vem movido pela certeza de que terá uma grande descendência e essa descendência herdará esta terra aqui. Essa obediência não tem o menor sentido, mas é assim a obediência da fé. Eu obedeço sem entender. Eu não compreendo muitas vezes a ordem de Deus, porque essa ordem parece sem sentido. Eu não compreendo porque essa ordem às vezes parece injusta. Eu não vejo onde Deus quer chegar com essas ordens que Ele dá. Mas se eu sou o homem da fé de Abrão, então eu obedeço sem compreender. É a obediência da fé, não é a obediência da mente e da razão. Quando eu era ainda um jovem seminarista, conheci um pastor chamado Pastor Ari Nogueira. Ele foi meu professor de orientação para a vida cristã, em 1983, bastante tempo. A maior parte de vocês aqui não tinha nem nascido ainda. O pastor Thomas já tinha uns 25 anos na época, já talvez, tinha 10. O pastor Arino Nogueira é uma figura extraordinária, um homem cheio de entusiasmo. Para dar aulas eu gostava muito das aulas do pastor Ari Nogueira. Ele vive ainda, está vivo ainda prega, ainda ensina e está lá um senhorzinho lá muito simpático, eventualmente eu encontro ainda. Mas ele contava uma história interessante e me chamou a atenção. Eram aquelas histórias simplesinhas dos pastores antigos. Os pastores antigos contavam historietas que prendiam a nossa atenção, chamavam a nossa atenção e ficavam na nossa memória. Eles tinham uma habilidade muito grande com isso, os pastores antigos. Ele contava a história de dois meninos que estavam brincando numa construção, e o pai os observava. E o pai via ali os dois menininhos brincando naquela construção. E de repente, por alguma razão, uma viga se soltou ali em algum lugar lá, no alto, e aquela viga se desprendeu e desceu e desabou, e veio caindo na direção dos dois meninos. E então o pai imediatamente emitiu um comando. Ele disse: corram, sem explicação nenhuma. Não dava tempo de explicar. Ele disse: corram. Um menininho correu, o outro falou: por quê? Qual foi o fim da história? O primeiro confiou no comando do pai, pensando: meu pai é um homem sábio, ele quer o meu bem. Eu creio na visão dele, eu creio no discernimento dele, eu creio na autoridade e no comando dele, eu creio que ele quer o meu bem. E se ele dá uma ordem, eu obedeço de pronto, eu não tenho que perguntar. Por quê? Ele sabe o que está dizendo, sabe o que está mandando. Já o outro pensou assim: eu só obedeço se eu entender por quê. E o resultado foi a desgraça que caiu sobre ele e foi esmagado debaixo da viga. O primeiro representa a obediência da fé. O segundo representa a obediência da razão. Eu tenho que entender para obedecer.
Se eu não saber os motivos, eu não vou obedecer. Não foi assim a obediência de Abraão. Ele era um homem de fé, e sendo um homem de fé, ele obedeceu mesmo sem entender. O texto prossegue. E o texto fala que Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Foi uma grande comitiva. Eles saíram ali, eram nômades. Tudo indica que Abrão, antes de fazer essa viagem, ele viajava com seu pai Terá. Ele viajava com seu pai entre Ur dos Caldeus e Harã, porque a dinâmica do relato de Gênesis dá a entender que era comum esse trânsito de Ur, na parte mais sul do atual Iraque, da Mesopotâmia até o norte da Mesopotâmia a Harã. Eles viajavam assim, de um lugar para outro constantemente. Eram um povo seminômades. E aqui, então ele empreende essa viagem com todo o seu clã. Ele viaja com sua esposa, seu sobrinho. Parece que ele tomou então a liderança ali da sua casa, daquele clã, e viajou ali com o Ló juntamente com ele e outras pessoas ali agregadas àquele grupo, aquela tribo, e saíram então de Harã e partiram para Canaã. Existe aí um mapinha que eu selecionei, para que os irmãos tenham alguma ideia dessas viagens de Abrão. Os irmãos vêm ali, eu vou apontar aqui para vocês, aqui Ur dos Caldeus. O nosso texto não contempla essa fase da viagem, isso já ficou para trás, quando Deus o chamou estando ele em Ur dos Caldeus. Nós já estudamos esse trecho, mas o nosso trecho abrange o momento em que ele está em Harã, aqui na parte mais norte da Mesopotâmia. Ele está em Harã, ele sai de Harã. Todo esse trecho aqui é conhecido, é chamado pelas pessoas que estudam geografia. Todo esse trecho é chamado de crescente fértil. Crescente fértil porque tem o formato, é uma região fértil que tem o formato de uma lua. Na fase crescente, tem mais ou menos o formato da lua na sua fase crescente. Então esse trecho todo desde aqui do Golfo Pérsico, aqui no sul do Iraque, até chegar aqui no Mar Morto e se estendendo até o sul da Palestina, esse trecho todo tem esse nome, crescente fértil. Então Abrão viajou pela crescente fértil, e ele saiu então de Harã, ali, ao norte, e ele começou então a descer, certamente passou por Damasco, na Síria. E ele chega agora, conforme nós veremos aí, ele chega em Siquém, que aparece aqui, aqui está escrito o nome conforme eles traduzem para o inglês, mas é o Siquém das nossas Bíblias aí, aqui bem no meio da Palestina, onde hoje é a Cisjordânia. É Estado palestino hoje. Nós cremos que pertence a Israel. Tudo isso aqui, mas agora está nas mãos dos palestinos esse trecho aí dessa terra de Israel. E o texto diz assim, o texto prossegue dizendo, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Chegaram aí passando por Damasco, chegaram então até a Palestina. Atravessou Abrão a terra até Siquém. Siquém que eu acabei de mostrar para vocês aqui bem no meio da terra, mais ou menos 55 quilômetros ao norte de Jerusalém, e que ficava entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, ficava ali Siquém. E se tornou mais tarde, Siquém se tornou mais tarde um grande centro político e religioso, a cidade de Siquém. Eu tenho aqui algumas passagens bíblicas, para os irmãos que depois quiserem ler essas passagens, que mostram a importância política e religiosa dessa cidade entre os montes Ebal e Gerizinho. Os irmãos têm, por exemplo, o episódio da despedida de Josué, no capítulo 24 de Josué, os versículos 25-32, mostrando Josué em Siquém dando orientações para o povo e se despedindo para o povo, admoestando o povo para que o povo fosse leal às prescrições da aliança mosaica. E isso tudo aconteceu em Siquém. Nós temos o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 1 e versículo 25, mostrando também a revolta de Absalão. Absalão se encontrou com Roboão em Siquém, e mais tarde, quando o reino é dividido, então Absalão se estabelece a princípio em Siquém. Quando houve a divisão dos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Roboão ficou com o reino do sul e Absalão ficou com o reino do norte. Jeroboão, estou confundindo Roboão com Absalá, desculpem. Onde se lê Absalão, leia-se Jeroboão. Jeroboão primeiro. Por favor, não façam essa confusão que eu fiz agora. E o texto prossegue, dizendo que, ali em Siquém, ele chegou até o Carvalho de Moré. Esse é um lugar também histórico. Importante, o Carvalho de Moré, porque fica ali também tudo que acontece ali em Josué 24, a despedida de Josué, a aliança
que é renovada ali. Tudo isso é feito junto ao carvalho, ou aos carvalhais, ou aos carvalhos de Moré. É interessante notar, porque algumas vezes isso aparece no plural. Em Deuteronômio 11, 29 e 30, isso aparece no plural, os carvalhos de Moré. E é curioso notar que Jacó comprou essa terra. Jacó comprou esse território. Esse seria um dos argumentos contra os palestinos. Pertence aos judeus. Jacó comprou, pagou. E comprou, é dele e dos seus descendentes. E episódios históricos importantes aconteceram ali. Ele chega ali naquela região. E os cananeus, diz aqui o texto, habitavam na terra. Então o que nós temos aqui é o cumprimento daquilo que Deus disse para Abraão, dizendo, vai para a terra que te mostrarei. Abraão então sai da sua terra e ele começa a peregrinar pela Palestina. Deus está mostrando a terra para ele. Siquém foi sua primeira casa. O primeiro lugar onde ele morou na Palestina foi Siquém, que mais tarde se tornou um grande centro político, um grande centro religioso, um lugar histórico, um lugar importante na história de Israel. Eu mencionei para os irmãos esses textos todos aí. Os irmãos poderão ver depois aí na sua casa. Não dá tempo de nós olharmos todos os trechos. Eu gostaria de ler os capítulos inteiros com vocês, para que os irmãos vissem os episódios marcantes que aconteceram nesses lugares. Mas nós chegaremos lá. Um dia nós chegaremos em Josué e em Juízes, primeiro livro dos reis. Um dia chegaremos lá. Quem sabe no milênio talvez. Chegaremos lá. E aí poderemos olhar com mais calma todos esses textos todos aí. Em casa, os textos aí foram mencionados. Os irmãos podem procurar depois. E nós chegamos então no versículo 7. E chegando no versículo 7, nós inauguramos então, nós entramos então na segunda proposição. A segunda proposição, a primeira proposição diz que o homem de fé obedece quando ouve a ordem de Deus, mesmo sem entender, mesmo com obstáculos, mesmo contra circunstâncias ali presentes ao seu redor. Ele obedece. Esse é o homem de fé. E Abraão era um homem de fé e ele fez isso. Noé era um homem de fé e ele fez isso. Moisés foi um homem de fé e ele agiu assim também. Nós somos pessoas de fé. Nós temos que agir assim. Também temos que obedecer aquilo que Deus ensina, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando as circunstâncias parecem militar contra aquilo que nós pensamos. E veja agora o versículo 7, porque agora, nos próximos 3 versículos, nós vamos observar a realidade, a verdade de que o homem de fé adora quando ouve a promessa de Deus. Quando o homem de fé ouve a promessa de Deus, o que ele faz? Quando o homem não tem fé e ele ouve a promessa de Deus, a sua reação é uma. O incrédulo, o homem que não crê em Deus, quando você fala das promessas de Deus para ele, ele ri, ele acha isso uma bobagem. Ele acredita que essas coisas são meras superstições. Ele crê que essas coisas não têm validade alguma. Ele olha para as promessas de Deus, observa isso. Se ele for alguém respeitoso, ele vai ouvir você, vai balançar a cabeça, vai dizer que é muito lindo e só vai ficar nisso, não vai sair disso. Talvez ele possa com o tempo, tendo mais intimidade, mais afinidade com você, talvez ele possa zombar de você, ridicularizar você, porque você crê em promessas desse tipo, porque você crê nas promessas bíblicas. Ele considera essas promessas todas absurdas. Ele considera todas as coisas que Deus fará no futuro como coisas absolutamente irracionais, não razoáveis, que devem ser colocadas num canto qualquer, como mera expressão de uma religiosidade cega, vazia, tola, sem sentido. É assim que ele vê as promessas. Nós conhecemos pessoas assim. Nós sabemos qual é a reação delas quando nós compartilhamos e falamos da nossa esperança. Mas o homem de fé é diferente. O homem de fé, quando ele se vê diante das promessas de Deus, ele tem uma reação específica. E essa reação específica dele diante das promessas de Deus é a reação de Abraão. Nós veremos nesses 3 versículos a reação de Abraão. Abraão adorou. Nós olhamos para as promessas. Elas não são somente objeto do nosso estudo. Elas não são somente objetos da nossa curiosidade. Elas não são somente coisas que nos vêm à mente quando nós estamos passando por algum problema. Nós enfrentamos dificuldades na vida e então, de repente, quando a coisa está muito feia, nós sacamos da manga lá alguma promessa para tentar encontrar algum alívio naquele momento. As promessas para o homem de fé não são assim. Elas não surtem esse efeito. As promessas para o homem de Deus surtem um outro efeito. Quando ele ouve as promessas de Deus, ele as conhece, ele
tem contato com elas, ele adora a Deus. E essa adoração não é uma adoração simples. Ela é uma adoração mesclada de outras coisas. Ela vem acompanhada de alguns acessórios. E nós podemos observar isso nesses 3 versículos que estão aqui diante de nós. Vamos então ver o versículo 7. O versículo 7 diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. É a primeira vez que Deus abertamente enuncia a promessa da terra. Ele diz: Abraão, eu vou dar essa terra para você. Darei à sua descendência essa terra. É a primeira vez. Isso vai se repetir depois no capítulo 15 e vai se repetir outras vezes aí ao longo do Antigo Testamento. E ele prossegue a narrativa. Moisés prossegue a narrativa mostrando qual foi a reação de Abraão. Veja o que Abraão fez. Ali edificou a Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Qual foi a primeira reação dele? Ele adorou. Mas o que é interessante notar aqui é que não foi uma mera adoração. Quando Abraão construiu um altar naquela terra, ele estava reconhecendo que aquela terra, sendo aquela terra objeto da promessa de Deus, ele entendeu que aquela terra era uma terra santa. Ele percebeu a santidade daquela terra. Não porque ela fosse porinha. Você podia andar lá. Não sujeiava o pé. Não é isso. Nada disso. Ele reconheceu a santidade daquela terra no sentido de Deus tê-la separado para os seus propósitos. Os seus propósitos de abençoar e salvar. Deus separou essa terra para os seus planos. E eu reconheço então a santidade dessa terra. Essa terra é como um grande templo. E ele constrói então ali um altar, reconhecendo essa santidade. Ele percebe a santidade da terra. E ao mesmo tempo adora o Senhor por causa da sua promessa. É assim que ele age. E não para aí, ele faz isso ali, naquele lugar onde ele estava, mas ele prossegue. Ele estava em Siquém, ele prossegue. O texto diz no versículo 8: Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ele continua caminhando para o sul. Aí no mapa, você pode ver aqui Betel. Ele desce aqui agora de Siquém. Ele desce um pouquinho aqui para Betel, ao sul, e mais uma vez algo acontece. O texto diz ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E mais uma vez, veja o que acontece. Ali edificou um altar ao Senhor, diz o texto. Mais uma vez ele adora. Mais uma vez ele expressa o reconhecimento da santidade daquela terra. Deus tem um propósito com essa terra. É a terra que ele me prometeu. Eu quero transformar essa terra num templo de adoração a Deus. Diante dessa promessa e crendo nela, essa é a minha reação, adorar o Deus da promessa. Mas existe uma cláusulazinha adicional aqui. Ele diz também: ele edificou um altar ao Senhor e o texto diz: e invocou o nome do Senhor. E o que é isso? O que é invocar? O nome do Senhor? Uma palavra que aparece aqui. Nesse texto, a palavra invocar significa convidar, significa chamar. Abraão chamou a Deus, disse: Vem, eu te invoco, vem e fica comigo. Notem, não era apenas uma adoração. Além do reconhecimento de que aquela terra era uma terra especial, que Deus usaria nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus propósitos santos. Além disso, ele também adora a Deus e também o invoca. Ele diz: Vem. E por que ele diz isso? Vem. Porque ele invoca o nome do Senhor e o chama. É muito interessante. Quando nós olhamos uma passagem como essa, à luz da ótica sob as lentes dos escritores neotestamentários, nós fazemos descobertas interessantes, nós descobrimos coisas interessantes. Um escritor do Novo Testamento que trata desse trecho é o escritor de Hebreus. Ele fala sobre esse trecho, sobre Abraão peregrinando na terra prometida. Ele fala sobre essas viagens de Abraão ali andando pela terra prometida. E ele explica a mentalidade de Abraão. Ele entra num segredo que o texto de Gênesis não revela. Ele entra na mente de Abraão, de tal forma que nós não podemos detectar com clareza no texto de Gênesis. Nós vemos aqui Abraão invocando o nome do Senhor, mas nós não sabemos exatamente o conteúdo disso, ele chamando, ele convidando ali a Deus para estar com ele, para vir estar com ele, que ele é comunhão com Deus. Nós aprendemos. Isso aqui é o máximo que podemos chegar. Mas quando nós olhamos para a luz que é lançada sobre esse texto no Novo Testamento, nós percebemos que a mente de Abraão ia muito além disso. Observem o texto de Hebreus 11. Vejam o que Hebreus revela acerca disso. Hebreus 11, 8. Veja aí na sua Bíblia. Dê um grande salto agora. Você está em Gênesis, você vai lá para Hebreus, um grande salto.
E Hebreus vai falar sobre essa passagem. Hebreus 11 no versículo 8, Hebreus vai falar sobre essa passagem. Vejam a alusão que o autor de Hebreus faz em Hebreus 11,8 ao texto de Gênesis 12 que estamos estudando, ao parágrafo que estamos estudando. O autor de Hebreus leu esse parágrafo ficou em sua mente. E ele então, movido pelo Espírito Santo, ele produziu essa passagem, que vamos ler agora em Hebreus 11,8. Veja, nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Vejam, é o que estamos dizendo. Ele obedeceu por quê? Porque teve fé. O autor de Hebreus concordaria com o nosso sermão. O autor de Hebreus assinaria embaixo do sermão. Ainda bem, né? Se ele dissesse não. Eu conheci um homem que discordava dos autores da Bíblia. Não pode, né? Quando a palavra de Deus confirma o que nós pensamos, isso nos deixa alegres. Parece que o autor de Deus está dizendo isso aqui. A obediência de Abraão foi decorrente da fé. Ele creu, por isso obedeceu. E o texto diz, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Ele não conhecia o lugar. Ele sabia para onde ia, mas não conhecia o lugar. 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, é o que estamos vendo. Ele chegou até Damasco, desceu então até Siquém, de Siquém foi até Betel. Numa terra alheia, os cananeus habitavam na terra nesses dias. Era uma terra alheia. O autor de Hebreus está pensando em Gênesis 12. Nós estamos acompanhando aqui o autor de Hebreus pensando, relatando, resumindo o texto de Gênesis 12 que estamos estudando. Habitando em tendas, diz o texto, com Isaque e Jacó que vieram depois, herdeiros com ele da mesma promessa, que o autor de Hebreus resume toda a jornada dos patriarcas. E vejam o que diz o versículo 10. Vejam e observem, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele estava esperando morrer, velhinho. Ele peregrinava pensando, quando é que eu vou morrer? Não vejo a hora de morrer. Eu não vejo a hora de ir para o céu, para a cidade que não tem fundamentos. Ou melhor, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu não vejo a hora da minha morte. Não vejo a hora de morrer. Já vivi muito. Já viajei muito. Já conheço toda a crescente fértil, de cabo a rabo, de fio a pavio. Agora então, eu só vou aguardar a morte. É só isso e nada mais. É isso que o texto está dizendo? Eu aguardo a cidade que tem fundamentos. Vem, Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Vem, Senhor. Abraão foi o primeiro que fez a oração do Pai Nosso. O primeiro personagem bíblico que fez a oração do Pai Nosso foi Abraão. Venha ao teu reino. Observem o verbo presente no versículo 10. Ele aguardava. O que é isso aguardar? O verbo aqui usado pelo autor permanecer num lugar e esperar a chegada de algo. Permanecer num lugar e esperar a chegada de algo. Ele aguardava a chegada de uma cidade. Vem. Não estava esperando ir para o céu? Não estava esperando morrer, nada disso? Ele esperava a chegada de uma cidade. Ele peregrinava pela Palestina. E ele fazia altares. E quando ele fazia altares, ele chamava dizendo: venha ao teu reino. Venha à tua cidade. Venha o Senhor. Vem Senhor Jesus. Nós vemos aqui Gênesis tocando no Apocalipse. Nós vemos a esperança de Abraão em Betel, refletindo a oração de João em Pátimos. Vem, Senhor. Essa era a esperança de Abraão. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós entendemos o que ele esperava. O autor de Hebreus fala que ele esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual o Senhor é o arquiteto e o edificador. Vejam Apocalipse 21. Apocalipse 21 fala dessa cidade. Abraão esperava essa cidade. Parece que Abraão, a impressão que dá é que Abraão tinha lido Apocalipse 21. E Apocalipse 21 nem tinha sido escrita ainda. Mas Abraão era profeta. E ele aguardava, ele tinha a mesma esperança de João em Pátimos. Vejam o que diz Apocalipse 21. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 2: vi também a cidade Santa Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará
Com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O Apocalipse fala de uma cidade descendo do céu. O autor de Hebreus fala que Abrão aguardava essa cidade. E em Gênesis nós aprendemos que ele invocava dizendo: Vem aqui, Senhor. Ele chamava por Deus, para que essa cidade chegasse. Logo, este é o homem de fé. O que ele faz diante da promessa? Ele adora. Mas não é uma mera adoração. É uma adoração mesclada com um convite. É uma adoração mesclada com uma invocação. É uma adoração mesclada com um chamado. Eu adoro esse Deus. E eu digo: venha depressa. Venha depressa. Eu estou peregrinando em terra estranha. Eu estou peregrinando entre os cananeus. Eu estou peregrinando com as minhas pernas cansadas. Eu estou velho. Eu estou peregrinando com o povo com o qual eu saí da minha terra, da terra dos meus pais. E eu tenho uma fé imensa no Senhor. E é por isso que eu obedeço. Mas eu não tenho somente fé no Senhor ao ponto de obedecê-lo. Eu tenho fé no Senhor ao ponto de adorá-lo. Mas não é mera adoração terrena. É uma adoração mesclada com uma invocação. Uma invocação que diz: vem, vem, vem cidade celeste. Vem cidade santa, essa é a minha adoração. Eu adoro ao Senhor, eu faço os altares, eu honro o teu nome aqui, eu celebro a sua grandeza. Mas eu vou além disso, eu digo: vem, eu aguardo a sua cidade. Eu aguardo o dia quando eu olharei para o céu, e eu verei o Senhor chegando para estabelecer o seu reino maravilhoso neste mundo. Essa é a adoração do homem de fé. O homem de fé obedece quando ouve a ordem de Deus. Ele nem sempre entende, ele nem sempre se alegra com ela, ele nem sempre acha fácil e simples. Ele nem sempre vê sentido nessas ordens, mas ele é o homem da fé de Abraão. Ele obedece. Ele crê na sabedoria e na soberania do Senhor e obedece. O homem de fé adora quando ouve a promessa de Deus. Ele se vê diante das promessas de Deus, da sua vinda, do seu reino. Ele lê os profetas. Seu coração se aquece. Ele lê as palavras do Senhor Jesus acerca do que ele tem preparado para nós e o seu coração pulsa. O seu sangue ferve nas suas veias. Ele lê as descrições apocalípticas. E ele não vê a hora disso tudo acontecer. E ele vai trilhando. Ele vai caminhando neste mundo difícil, neste mundo pesado. Debaixo de fardos pesados, neste deserto terrível, nesse vale de lágrimas que é este mundo. Mas na medida que ele caminha neste mundo, lembrando dessas promessas, ele adora. Ele é capaz de adorar a Deus no meio desse deserto. E essa sua adoração não é uma adoração solitária. É uma adoração que vem acompanhada de algo, que vem acompanhada de uma invocação. Ele diz: Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. O Senhor fez promessas maravilhosas e eu te adoro por isso. Mas eu não somente te adoro, eu também te invoco. Vem. Não é somente o caso de eu ir até o Senhor, eu quero ir, mas eu quero ir além da minha visão. Eu quero chegar na realização do último dia da história humana. Eu quero enxergar o desfecho final da história do universo. Não basta eu ir, eu quero mais do que isso. Eu aguardo o Senhor vir. Eu aguardo a cidade descer. Eu aguardo o seu reino se estabelecer aqui. Essa é a minha adoração. É uma adoração que também clama. É um louvor que também convida. É uma adoração que também invoca. É essa a adoração da fé. E Abraão era assim. Essa era a adoração de Abraão diante das promessas de Deus. E fica a pergunta para nós. Nós somos pessoas de fé? Nós temos a fé de Abraão, a fé sobrenatural, a fé que vem de Deus. Nós temos a fé que obedece, sem entender, sem questionar, que vê a ordem e obedece. Nós temos a fé santa que moveu Noé, que moveu Moisés e Abrão. Aqui no texto que lemos, nós somos pessoas de fé. E mais, nós somos homens de fé, que quando ouvem a promessa, adoram e invocam o nome do Senhor. Ou estamos presos demais a isso aqui, ou a nossa esperança é no resultado das eleições que vai ser daqui a pouco. Quem vai ganhar as eleições? Quem vai nos trazer paz? Quem vai nos fazer felizes? Quem vai salvar o Brasil? Quem vai nos livrar do mal? Sem problemas voltarmos pensando em melhorar as coisas. Não há problemas em pensarmos em melhorar as coisas. Mas nós temos que ser homens de fé, mulheres de fé. E homens e mulheres de fé são homens e mulheres que têm em sua mente as promessas. Tendo as promessas em sua mente, adoram. E enquanto adoram, invocam. Porque sabem que a felicidade não está aqui.
sabem que a redenção final não virá com eleições, com partidos políticos ou com grandes libertadores políticos. Sabe disso. O homem de fé sabe que a libertação final virá com o advento de uma cidade. A libertação virá com o advento de uma cidade celeste, de um reino celeste, que aguardamos porque cremos. Vamos orar, pedir a Deus que essas coisas sejam reais na nossa vida. Senhor Deus, o homem de fé obedece, sem entender, e o homem de fé adora diante das promessas. Nós queremos ser assim. Nós queremos expressar assim a nossa fé. Nós queremos que a nossa fé seja uma fé obediente, mesmo quando a obediência parece não fazer sentido, mesmo quando a ordem parece não ter sentido. Nós queremos obedecer assim mesmo. Queremos ter a fé que Abraão teve. E também queremos, Senhor, que a nossa fé se focalize nas promessas. E se focalizando nas promessas, a nossa fé seja uma fé que adora, e não somente adora, mas também invoca, para que junto com João, o autor do Apocalipse, possamos dizer sempre: Vem Senhor Jesus. Que desse modo possamos nos unir ao exemplo de Abraão, que invocou seu nome, que chamou pelo Senhor, que clamou pelo Senhor, que convidou o Senhor para vir, que esperava, que aguardava uma cidade. Que sejamos assim também. Que a nossa fé seja assim, uma fé obediente, uma fé cheia de esperança e uma fé que convida, que chama, que invoca. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.